Bom dia, noite e tarde para todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, passa aqui a notificação, o sininho, os diversos vídeos. Aqui está o mais recente do Peter, que atualiza segunda, quarta e sexta, tem um canal dele. O Marcou no Esporte, Tempo e Dinheiro, Sou Agro, Pense Jornal, Veja o Mar. Clicando aqui tem São Joaquim Online. Então vamos ao nosso tempo. Antes nós temos aqui a propaganda da Segna GPS Agrícola. Tem um Supercharge R$ 5.500, preço de 2019, 3.000 unidades ou até a Páscoa, ou seja, até essa semana vai essa promoção. Então não deixe de aproveitar a Segna GPS Agrícola, empresa brasileira de atuação na América Latina. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 seções. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna! O seu GPS agrícola! E vamos aqui à situação da nossa querida Laninha. Temos a água fria cada vez mais intensificando aqui na costa do Brasil. Vocês vão ver que desde essa região aqui do Rio de Janeiro, mais ou menos, até aqui, até abaixo das Malvinas, toda essa área aqui está mais frio que normal. Deu uma boa esfriada, mas logo vem o mapa. Aqui, ó. Então, em volta do polo água mais fria, tirando essa aqui que está um pouco mais quente, aqui deve afetar mais lá a África. E aqui toda essa parte mais ao sul com água fria e a Laninha bela e formosa. Inclusive aqui na parte onde estava quente, agora já está praticamente dentro do padrão que é água fria em toda essa região aqui do Equador. E aqui, que nem eu falei, ó, desde a região do Cabo Frio, Rio de Janeiro, todo o litoral do Sudeste, praticamente tirando o Espírito Santo, o Sul e toda a Argentina, pegando toda essa área aqui ao sul. Os dois lados do continente, Chile, do lado do Chile, do lado da Argentina, nos dois lados água fria. E aqui que tinha uma mancha de água quente, agora tem uma mancha de água fria pegando boa parte dessa região. Esfriou Nino 1 e 2, esfriou aqui, não tem consequência, começou a estiagem, um outro período de estiagem aqui no centro-sul do Brasil. Aqui o Nino 1 e 2. Como a gente havia falado, ele atingiu o máximo, todo mundo dizendo que era uma laninha Modoc, e voltou ao padrão dele, e já estamos agora com 0,7 praticamente abaixo do normal e caindo. Então, ele vai se manter agora no nível abaixo do normal, também desfavorece a chuva aqui no sul do Brasil. Direitinho, que nem um modelo americano, o verdadeiro supra-sumo. Aqui da parte aqui de quente, veio para o frio, como mostrava o modelo seguindo a risca. O Nino 3 e 4 também. Estamos com a Laninha que vem desde lá de agosto, setembro do ano passado, deu um pico baixo aqui em janeiro, deu uma subidinha, todo mundo pensou que tinha acabado, voltou a cair, atingiu o segundo ponto, o ponto máximo até antes do ano passado, com em torno de 1,1, e agora está aqui caindo e já vai baixando cada vez mais, devendo ficar entre 0,8 e 1,1 negativo, uma laninha moderada. E olha, aumentou em março e abril. E aqui a previsão para abril, maio e junho, ou seja, o outono e inverno. A laninha moderada, uma laninha clássica, não é Modoc, e aqui toda na costa da América do Sul, com água mais fria que o normal, ficando mais fria também aqui no Atlântico, em frente a gente. Por enquanto está normal para fria, e aqui no Nordeste normal para quente. Então isso pode, vamos dizer assim, esticar a estação chuvosa no Nordeste, principalmente ali no Norte, a região Leste. Aqui na parte Oeste e Sul da região Nordeste já começou a estação seca, mas ainda vai ter uma saideira de chuva. Na região central do Brasil, nós estamos com a estação seca começando mais cedo. Eventualmente vai ter um pouco de chuva, o início é assim. Aqui na parte ao norte do Equador, Roraima e Amapá, que deveria estar mais chuvoso, vai ser mais irregular, hora de mais, hora de menos a chuva. E aqui volta a entrar num outro período de pouca chuva, que começou agora na segunda parte de abril, vai começar e pode se estender até o inverno. Não, os modelos não colocam, mas é provável que em algum momento entre o inverno e a primavera nós voltamos a ter algum período de chuva mais exagerada. E essa redução de chuva ainda não dá para dizer se vai ser uma redução drástica ou não. O problema é que o milho está muito com a raiz muito na superfície. No momento que ficar mais de 10, 15 dias ou mais com pouco ou nenhuma chuva, ele já vai começar a sentir. Eu acredito que o pessoal vai começar a perceber isso no Paraguai,
Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, provavelmente ali no finalzinho de abril, primeiros 10 dias de maio. Dentro desse período já vai se perceber que ele vai começar a enxarutar em determinados horários do dia, indicando que ele já está precisando de chuva. De agora para frente, tirando o evento de chuva forte que ainda vai ter hoje e amanhã aqui no sul do Brasil, depois ele começa a ter uma redução normal da chuva e uma redução que pode ser até forte. Aqui, ó, julho, agosto, setembro, durante o inverno, laninha moderada forte, o Atlântico de normal para frio e o aqui de normal para quente. Então, não mudou o quadro, continua indicando resfriamento nesse lado, mantém um resfriamento forte aqui e outros lugares aqui que a gente olha também estão favoráveis à ocorrência, o que é a manutenção do comportamento de chuva extremamente irregular, o frio que vai chegar cedo. Agora nós vamos ter um episódio de frio na Páscoa que vai chamar atenção, pode até aqui, ó, até no sul de Minas, na região do Café, ter uma geadinha de baixada sem consequência nenhuma, mas só o fato de aparecer um pouquinho de geada em algumas áreas ao sul do Café, no sul de Minas, já é algo assim inusitado nessa época do ano. Isso pode acontecer no sábado e domingo. Então vamos ter entradas de massas de ar frio com mais intensidade e começa a aumentar o risco de ter geada, principalmente finalzinho de abril e decorrer de maio. Então já começa a entrar naquele período de risco o milho safrinha. Primeiro pela redução de chuva e depois pela possibilidade de ter algum frio fora do padrão nesse período. Torcer para que o mês de maio, o ideal é que ele fosse mais quente. Normalmente em anos de laninha tu tens um período quente no inverno, pode ser no começo, no meio ou no fim. De repente, se vier no começo, seria a bênção. Pelo menos quem plantou em janeiro teria uma chance maior de não ter problema. Agora, quem plantou em finalzinho de janeiro, fevereiro, meados de fevereiro e alguns até no começo de março, esses vão ter problema mais lá na frente. E esse frio que vai fazer agora na segunda quinzena de abril, ele deve esticar um pouco o ciclo do milho. Cereais de inverno, a recomendação de praxe é o quê? Escalonar o plantio, não plantar tudo de uma vez só, para que uma das épocas ou duas épocas fujam ou de um excesso de chuva, ou de falta de chuva, ou de frio e geada na hora errada. Porque o cereal de inverno ele gosta de frio, até de geada, desde que não pegue na fase reprodutiva ou no enchimento de grão. Quem tem alguma coisa tardia de feijão, soja, milho, seja para silagem aqui mais do sul do Paraná para baixo, vai ter problemas com risco de geada já na próxima madrugada ali de amanhecer de sexta-feira de Santa e sábado. Pode afetar algumas áreas ali próximas a Ponta Grossa, o risco pequeno, na região entre Guarapuava, Clivelândia, Palmas, na região entre Abelardo Luz, Irani, Ponte Serrada, Faxinal dos Guedes, alguma coisinha bem tardia na região de Fraiburgo, também algumas áreas do Rio Grande do Sul, como Passo Fundo, Lagoa Vermelha, também pode ter algum risco, e talvez mais na parte sul do Rio Grande. Então, algumas áreas terão problema, seja de doença, pelo fato de fazer frio de maneira mais contínua, ou risco de geada. Na produção da fruticultura, também o ideal é que, novamente, façam na parte da fruticultura de caroço, fazer a poda por agora. Seria mais certo, seria agora, e não fazer a poda no final do inverno, primavera. Deixar bem por último, deixa brotar, florescer, frutificar e depois pensar em fazer alguma poda para que haja sempre alguma gema mais outra que acabou não acordando na hora certinha e quando vir alguma geada ter alguma coisa ainda para dar uma segunda florada pequena. Então, esse ano novamente, vamos ser um ano arriscado. O pessoal que tem combate de geada usando água de açude, tente reservar o máximo possível de água. Agora nós vamos começar a entrar num período de pouca chuva. E aqui, ó, agosto, setembro, outubro, ou seja, inverno, primavera, continua com uma laninha moderada até forte, o nosso Atlântico não nos ajuda, fica neutro aqui no Nordeste. Então pode ser que antecipe um pouquinho a chuva no oeste e sul da Bahia e ali na região central do Brasil, mais ali na altura de próxima a Tocantins, Goiás, e atrase um pouco nas outras áreas do centro-oeste. E aqui no sul vai continuar irregular a chuva durante a primavera, verão, durante o final do inverno, primavera e verão, chuva bastante irregular no início da safra 2022-2023. Primavera, verão, laninha moderada forte, o Atlântico não nos ajuda e aqui no Nordeste neutro, ou seja, repete algo parecido com o ano passado. Chuva bastante irregular aqui no centro-sul, isso pode afetar também a Argentina com geada tardia aqui no sul, que pode chegar
tanto ali, dependendo da região, nas áreas mais quentes, final de agosto, nas áreas intermediárias, setembro, nas áreas mais altas, outubro e novembro. Então, a grosso modo, muitas áreas do sul do Brasil vão ter risco de geada com potencial de danos de agora a abril até pelo menos outubro. O pessoal do trigo da região de Campos Novos, Guarapuava, Lagoa Vermelha, essa região mais fria, é plantar o trigo mais tarde que for possível. Se dá também para fazer em 2 épocas, uma dessa também seria interessante. E o plantio da safra de verão também vai ter o problema de talvez falta de umidade ou excesso de umidade no início da safra, que dependendo de como vier o período de excesso de chuva que deve acontecer, apesar dos modelos não estarem dando, é provável que tenha um período aí de 2, 3, 4, 5 semanas de chuva mais excessiva, ou no final do inverno ou durante parte da primavera, o que seria uma bênção. Pode atrapalhar o plantio, mas precisa. Depois volta a secar de novo. Então, maior cuidado quando? Entre agosto e setembro, que geralmente não é muito úmido, e entre novembro e dezembro, que são períodos críticos. Então, tentar fugir um pouco de um plantio grosso, né, onde o período de risco caia nessas datas, entre a segunda parte de novembro e o mês de dezembro, que são meses que normalmente dão problemas em anos de laninha. Aqui nós temos a água em profundidade, a projeção para abril está confirmando, está sumindo a água quente aqui, intensificando a água fria, isso já está acontecendo. Para maio aumentou um pouquinho a intensidade, manteve aqui em junho sem muita alteração em julho, aumentou um pouquinho em agosto, em setembro, outubro, novembro e manteve em dezembro. Então, continua por essa projeção aqui, ele continua mantendo o comportamento de laninha até o final do ano, com provável tendência a avançar em janeiro, fevereiro e março do ano que vem. Esse aqui é a última variação. Acredito que nessa semana ou semana que vem nós já teremos novembro, dezembro e janeiro. Então, por enquanto, está indicando o quê? Uma laninha bela e formosa, aqui durante todo o verão desse ano, final da primavera, verão de 2022, o Atlântico normal um pouquinho mais frio e aqui dentro do padrão no Nordeste. Então, a princípio, um ano extremamente semelhante ao que passou a safra de 2022-2023, podendo ser um pouquinho mais extremada, em todos os sentidos. Quando chover, chover demais, quando parar de chover, para de chover de maneira mais intensa, períodos de calor mais forte e períodos de frio mais forte. Então, os extremos ficam mais acentuados. Para o setor do comércio, a situação continua indicando, em termos de clima, ótimo. Que nem agora, na Páscoa, nós vamos ter um período de frio agora, a segunda quinzena de abril, e isso vai ser ótimo para as vendas. O que vai depender vai ser a criatividade, produto e preço. No setor de turismo, mesma situação. Então tem que aproveitar esses períodos de frio com boas promoções, com preços bons, ser criativo, acima de tudo ser criativo. E nessa área aqui, condições de ressaca mais forte que o normal entre o sul e o sudeste ao longo desses próximos meses. E as ondas de leste ali no nordeste tendem a ser mais intensas em alguns momentos, trazendo algum problema pontual nas capitais do leste e do nordeste. Então, não mudou muito o quadro da laninha, continua indicando que vai incomodar a agricultura e o tempo aqui no Brasil, vai ajudar para quem for criativo em preço, produto relacionados ao frio, seja na gastronomia ou na parte de vestuário, e também a hotelaria, as cidades turísticas que dependem do frio vão ter um ano bom nesse sentido. Não é frio direto, porque o nosso inverno é muito difícil disso acontecer, mas nós teremos episódios de frio bastante intensos. De maneira geral, o outono tende a ser de normal a frio aqui no sul, o inverno de normal a frio, com episódios fortes de frio, alguns intervalos de calor no meio. Para o pessoal da pesca da tainha, tudo indica que vai ser um ano bom nesse sentido, igual ou melhor que o ano passado em termos de clima. E em termos de ressaca, o pessoal do litoral fica mais atento nessas áreas que normalmente dão problemas. Nós teremos alguns problemas nesse sentido pontuais. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, notificação, acompanhar os diversos vídeos, também se inscrever nos nossos canais parceiros, especialmente aqui o Peter, Marconi Esporte, Tempo, Dinheiro e Sou Agro. Da Climaterra, voltamos amanhã, Ronaldo Coutinho.